Senhor, irmão. Que Deus possa estar te abençoando. Hoje eu quero falar com você sobre o que Deus tem para nós. É algo que talvez você já possa ter ouvido, não um texto, mas sim uma palavra como essa. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe, quando eu li esse texto, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi talvez esse tempo de pandemia do coronavírus, e eu posso pensar que Deus ele tem algo para nós, que talvez a gente possa achar que é somente uma cura, que é somente voltar ao normal, mas tem algo a mais. Tem algo que Deus ele ainda não contou para nós. Tem algo que Deus ele ainda não fez a gente olhar. Tem algo que Deus ele não permitiu nem que eu olhasse, nem que eu ouvisse e nem que eu sonhasse, que é praticamente isso que ele está falando ao falar que subir ao coração. Subir ao coração é praticamente pensar, ou sonhar, ou desejar aquilo. Aquilo que Deus tem para nós, a gente não viu, a gente não ouviu dizer, a gente nunca sonhou, nem vislumbrou. Mas Deus sabe. E no tempo certo, Ele vai nos mostrar e vai deixar com que a gente veja aquilo que Ele quer para nós. Que o que a gente pensa é somente uma cura, o que a gente pensa é somente o voltar ao normal das nossas vidas, mas será que é só isso? Será que não tem algo a mais? Será que Deus somente fez uma pandemia e pronto, acabou? É só isso. Pense que talvez esse tempo possa ter um tempo de que Deus ele ainda vai mostrar para nós o que Ele tem. Mas Ele não mostrou. E enquanto Ele não mostrou, o que eu faço, Christian? Uma coisa simples, esperar. Paulo também vai dizer que não estejais ansiosos com coisa alguma. Então a gente não pode ficar ansioso. A gente tem que esperar em Deus. Porque se a gente não esperar em Deus, a gente vai perder a nossa fé. Porque fé é questão de não vejo, não sinto, nunca vi, mas Deus ele sabe, eu confio nele. É algo que eu não vejo, mas eu sinto. É algo que eu não vejo, mas eu acredito que possa acontecer. Tem muita gente que tem fé nesses tempos, mas também tem gente que tem muita esperança. Como assim? Qual é a diferença dos dois, Cristian? A diferença é que fé é eu acreditar no impossível, é eu acreditar sem razão, é eu acreditar sem ter a lógica humana. Mas a esperança é ainda acreditar, mas ter a razão. É eu acreditar, eu ainda, mesmo assim acreditando, eu ainda tenho uma lógica humana. Então eu quero que você hoje pare e tenha fé, não esperança. Que você possa esperar em Deus, porque Deus não quer somente que Ele não vai fazer só voltar ao normal, mas talvez Ele queira que uma geração nova vai se levantar, cheia do Espírito Santo, uma geração que não vai ser uma geração que nem Daniel, uma geração que nem Daniel, que nem Sadraque, Mesaque, Abednego, que no meio de uma multidão não se foi ao vento, não se dirigiu através do vento, ele se dirigiu através das convicções, através do princípio que ele tinha. E ele falou, entre morrer ou ser infiel, eu prefiro morrer. Mas eles não morreram. Mas eu acho que a história seria a mesma coisa se eles morressem. Porque ficaria uma história de 3 homens que, ao invés de aceitar o que o rei estava dizendo e não morrer, preferiram não morrer, ao invés de negar a fé deles. Então que você possa refletir nisso. É uma mensagem curta, mas eu quero que você reflita que as coisas que a gente não viu, as coisas que a gente não ouviu, as coisas que ainda a gente nem desejou, Deus tem para nós. Ame Ele, confie nele, que tudo Ele fará. Isso também está na Bíblia. Então confie nele, descanse, faz que nem Salmos 91, se eu não me engano. Aqueles que descansam à sombra do onipotente Deus. Não,
Mas a gente já sabe como que está escrito. E o que Salmos ele vai dizer que é aquele que habita no esconderijo, lembrei agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus descansará. Não importa o que está acontecendo, não importa se a tempestade vier, a gente vai confiar nele. E aquilo que a gente não viu, aquilo que ainda a gente não deslumbrou, aquilo que a gente ainda não ouviu, não ouviu os sons sonoros, ele tem para nós. Aquilo que a gente nem desejou, aquilo que a gente nunca sonhou, ele vai nos entregar, mas no tempo certo. Qual é o tempo certo, Christian? Ele que vai escolher, ele que decide. Não sou eu que vou escolher, não é você, porque se fosse para nós, a gente escolheria hoje, logo daqui a 1 minuto, que tudo voltasse ao normal. E aquilo que Deus quer para nós não é somente voltar ao normal, mas é algo a mais que eu ainda não sei. Deus talvez saiba. Eu talvez citei algo que eu acabei de falar, que pode ser uma geração, a geração que vai ter uma fé inabalável, uma fé que somente Deus pode dar, e também uma paz que somente Ele pode dar. Pode ser isso, ou talvez não, mas é Ele que vai, é Ele que sabe, é Ele que conhece. Pode ser isso e mais alguma coisa, pode ser isso e mais alguma coisa, ninguém sabe, só Ele. Descanse, confie, acredite que no tempo certo Ele vai nos dar. E quando nos dá, desfrute daquilo que Ele te deu. Não reclame, não fale que é pouco, não fale que não é o suficiente. Apenas agradeça. Fale, Deus, pode até ser pouco, mas obrigado pelo pouco que eu tenho. A casa ainda não está completa, mas obrigado pela casa que eu tenho. A obra ainda não terminou, mas obrigado porque eu tenho dinheiro para fazer uma obra, qualquer coisa. É um computador que trava, mas tem computador. É um celular que é meio ruinzinho, mas é um celular. Nós temos que um pouco parar de só gostar de reclamar, só gostar de falar que Deus não fez o suficiente, sendo que a gente nem sabe o que é o suficiente para Deus. A gente não conhece o coração direito dele. A gente pode tentar conhecer, mas conhecer de fato a gente não conhece. Descanse, confie, que você possa pensar nisso, confiar nele, descanse nele, acredite naquilo que ele tem para te dar, acredite naquilo que Deus possa te oferecer. Mas, Cristian, para mim é pouco. Agradeça pelo pouco. Paulo também vai dizer que ele sabe viver no muito e no pouco, e ele não reclama com Deus porque ele viveu no pouco. Quando ele estava numa prisão, ele, ao invés de reclamar, ele estava agradecendo e ainda por cima estava feliz. E tantas das vezes a gente está em lugares muito menos piores, vamos dizer, muito melhores ao que o Paulo estava, e a gente ainda reclama. Agradeça. Agradeça da onde você estiver. Agradeça por estar ouvindo essa mensagem, que você pode estar no celular, na televisão, qualquer lugar. Você tem algo para ver. Você tem algo para ser alimentado. Muita gente não tem. Então, que você possa sentar e desfrutar daquilo que o Senhor tem para te dar. Talvez essas coisas que Deus tem para te dar seja individual. Talvez Ele dê uma coisa para mim depois que acabar esse tempo. Talvez Ele esteja te preparando algo para você, mas é só para você, ou talvez só para mim, ou talvez só para uma pessoa. Mas Ele tem cada coisa. Cada pessoa vai receber o necessário, aquilo que precisa, aquilo que necessita vai ser entregue. E Deus, Ele pode sim entregar. Confie nele, descanse. Que Deus te abençoe e que possamos confiar nele, descansar nele. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.